Olá a todos, começamos o programa Ponto de Vista, que hoje eu recebo aqui o presidente do Sindicato dos Jornalistas do Estado de Alagoas, Flávio Peixoto, a quem eu agradeço, Flávio, por ter aceitado o nosso convite. Estamos no mês em que se comemora o Dia do Jornalista, o Momento do Jornalista, e o jornalista tem sido sempre, ao longo dos anos, um dos pontos dessa sociedade em que se discute o momento, em que se discute a posição, a política, entre outras coisas. Para onde caminha a profissão de jornalista? Qual a análise que o sindicato, a federação tem feito sobre isso? Bom, Wendel, 7 de abril, né, é comemorado o Dia do Jornalista. Nós vivemos um momento onde, na nossa avaliação, o papel do jornalista é cada vez mais primordial para a sociedade. É o jornalista que vai informar os fatos, que vai acompanhar o cotidiano e informar a sociedade o que realmente acontece, e esse papel é fundamental. Nós passamos também por um momento de mudança de paradigma, realmente na área da comunicação como um todo, de novas ferramentas, né? Há um crescimento do mercado aí, da realidade virtual, da internet, com diversas ferramentas. Hoje em dia você pode se informar a qualquer momento através de um smartphone, né, de um aparelho de telefone hoje móvel, você consegue obter informações rapidamente. Antes a gente só tinha o rádio, a televisão e muito antes só o impresso, realmente o jornal. Então são mudanças que acontecem na nossa sociedade e mudanças que para a nossa profissão, para a nossa área, são fundamentais, porque você precisa a cada instante estar se adequando à nova realidade, né, a essas novas ferramentas. A gente tem visto nesse sentido de adequação, você me falou agora nesse sentido do espaço virtual, mas o crescimento desse espaço virtual significa um fim de algum outro espaço, como o jornal impresso, por exemplo? Não, eu acredito e lutamos, inclusive, né, o Sindicato de Jornalistas, a FENAGE, nós nos contrapomos a essa proposta que existe, realmente, é uma discussão, mas para nós existe harmonia e existe condições de conviver a notícia pelo mundo virtual, pelas mídias através da internet, e o jornalismo impresso, o papel físico, continuar existindo. Nós temos hoje realmente essa discussão. É um momento em que aí entra o papel também, lógico, das empresas, de quem está à frente de cada empresa nessa área de comunicação, que precisam se adequar a essa nova realidade. Não adianta o gestor de um grande conglomerado de comunicação continuar com a mesma cabeça, com a mesma visão do passado em matéria de mercado publicitário, por exemplo, porque o empresário hoje não investe no impresso só mais, ele investe no mercado virtual, na mídia, através da internet, e aí tem uma relação de custo diferente e que pode atingir um público segmentado. Então, essa é uma discussão que deve ser, né, que está sendo feita e vai continuar, um debate do momento, e é preciso que as empresas de comunicação, entre os gestores das empresas de comunicação, entendam essa realidade, para que tenham condições de entender também de que a margem de lucro, por exemplo, pode mudar de acordo com essa realidade. Não adianta você dizer, não, o jornalismo impresso, como a gente já ouviu de vários diretores de empresa, o impresso está em crise, mas está em crise por quê? Não, porque o comerciante, o empresário procura hoje a internet para divulgar o seu produto e não quer mais pagar o valor cobrado no impresso, porque é uma circulação limitada. Mas a empresa já parou para pensar nisso, para trabalhar essa nova realidade, é isso. E muitas vezes, infelizmente, sobra para o trabalhador. Na questão salarial, do desemprego, é uma realidade que a gente está convivendo agora, mas boa parte da culpa disso é justamente o gestor que não procura se adaptar à nova realidade. O sindicato conviveu nos últimos anos com a quantidade, de uma certa maneira, uma quantidade boa
de estudantes se formando. Eu acredito que aqui tinha pelo menos umas 3 faculdades que colocava isso. Quando se olha para esse mercado, o sindicato que controla também os dados, estuda esses dados, o número de desemprego de jornalistas é grande, não tem sido grande, tem sido absorvido, qual a realidade? Veja só, o desemprego como um todo, diante desse momento que a gente está vivendo, né? E assim, o pessoal fala em crise, a crise não começou, né? Não começou agora. Agora, em relação a desemprego, na realidade nacional, a nossa categoria está enfrentando uma situação adversa. Infelizmente, aquele modelo das grandes redações do passado começam a não existir mais. As grandes empresas com redações, né? Absorvendo um grande número de profissionais, essa realidade começa a mudar. É por isso que eu coloco que é um momento também de reflexão, de discussão desse contexto. Nós temos aí um mercado, por exemplo, que se abre, que é do jornalismo segmentado, o espaço de blogs, por exemplo, e você começa a ter a informação que um público X ou Y quer receber, e tem muita gente já ocupando esse espaço de fornecer aquele tipo de informação específica. São essas mudanças que a gente tem que começar a ver nessa realidade que se apresenta. Logicamente que a questão do desemprego tem crescido, não dá para negar isso, mas aí entra o modelo de negócio, que os grandes empresários, donos de grandes grupos de comunicação, já sabiam das mudanças que iam acontecer e não procuraram estudar essa realidade para fazer as mudanças necessárias. E quando acontece isso, sobra para o trabalhador. Aí termina havendo desemprego. Mas é justamente essa questão do gerenciamento, da gestão, que precisa passar por mudanças. A gente sabe que isso daí é um dilema que é vivido por qualquer presidente de sindicato, qualquer dirigente de sindicato pelo país. Chega um momento, diante de alguma crise, que é possível repensar ou pensar em algum momento, de alguma forma, a questão de salário e emprego? Veja só, na verdade, a todo momento você, né, à frente do sindicato, essa é uma questão que está posta diariamente. Eu vou citar a experiência nossa aqui em Alagoas. A gente está hoje em 2017, campanha salarial 2017, e ainda com a campanha de 2016 pendente, porque nós ganhamos aqui no Tribunal Regional do Trabalho, aqui em Alagoas, nós ganhamos o direito à reposição salarial. De quanto por cento? De 9,83%, e infelizmente as empresas recorreram ao TST. Então eu estou desde o ano passado aguardando esse julgamento no TST, e já estou com a campanha salarial desse ano. Já iniciamos, porque a data base é maio, e a gente não pode, né, parar. Então, é uma realidade que a gente vive aqui de embate, de luta constante, além das outras questões do dia a dia, de cobrança de pagamento de hora extra, de outros direitos dos trabalhadores, que é uma pauta que a gente enfrenta no dia a dia do sindicato. É comum se ter da pressão do outro lado, o empresário dizendo bem assim, olha, se esse aumento for do que vocês desejam, eu vou precisar demitir. Esse tipo de pressão, essa metodologia é utilizada constantemente, essa ameaça, né? Que na verdade isso é uma ameaça. Mas é uma ameaça que tem sido comprovada, não é? Até certo ponto, porque aí entra, quando a gente vai ver a estrutura de determinada empresa, X ou Y, a gente tem que ver o geral. Aí você tem um número de diretores, um número de executivos, qual o salário desse pessoal, né? Porque o salário do jornalista não é o que onera a realidade da empresa apenas, não é? Eu tenho certeza que não é. A outro investimento, a outra situação que também pode mexer com o caixa da empresa e levar a empresa a uma situação de crise, né? Quando se pensa nisso, nesse processo também veio, num certo momento, a questão do diploma. O quanto a retirada da obrigatoriedade do diploma no exercício do jornalismo pelo STF, naquele momento, naquele julgamento, trouxe efeitos para hoje? Felizmente, a sociedade está do nosso lado e entendeu, inclusive
Eu lembro muito bem que naquela época a Rede Globo Televisão chegou a sair com uma nota num dos jornais da noite dela, não, dizendo o seguinte, que ia continuar contratando jornalistas formados na universidade, que não ia contratar profissionais sem a formação. Então, foi justamente por causa da reação da sociedade de defesa da formação qualificada do diploma. Você tem um SBT que empregou, é verdade que é a apresentação, mas empregou um garoto de 18 anos. Lógico que nesse contexto há situações que divergem dessa realidade e aí amparado, infelizmente, por essa decisão. Agora, nós temos acompanhado e, na realidade do nosso mercado, nós não temos grandes problemas em relação a isso. A contratação do pessoal com formação superior. Agora, o que nós queremos, o que o Sindicato de Alagoas, o Sindicato de Jornalistas de Alagoas, o que a FENAGE luta hoje, é pela aprovação da PEC do diploma. Nós estamos nessa luta. Há 2 anos atrás, a gente teve um momento de tentativa de levar adiante a PEC para que fosse uma realidade que poderia ter, mas infelizmente não aconteceu, ela estava para entrar em pauta, mas é uma situação que está sendo acompanhada constantemente. Nós temos a FENAGE acompanha em Brasília, tem um diretor destacado para acompanhar esse processo e essa é a luta que a gente faz hoje e que espera em breve concretizar para que tenha restabelecido a obrigatoriedade do diploma. A FENAGE acredita que esse período, acredito que já tem alguns anos, para que a PEC avance, tem sido travado por que motivo? Veja só, existem os interesses das empresas, existem os interesses dos grupos de comunicação, porque passa por onde? Passa pela questão da desregulamentação da profissão, né? É um ataque frontal à nossa profissão. Nós tivemos agora no Congresso Nacional a aprovação desse famigerado projeto da terceirização, que foi outro ataque terrível à nossa profissão e outras, que nos traz a uma realidade de verdadeira selvageria em relação ao direito do trabalhador. Para você ter ideia, esse projeto, do jeito que ele está, que foi sancionado pelo presidente da República, o ilegítimo presidente da República, Michel Temer, ele gera uma situação, por exemplo, a lei garantia que o trabalhador da empresa terceirizada, se ele tivesse algum problema com a empresa responsável pelo contrato dele, ele poderia acionar a empresa que contratou aquela terceirizada, empresa mãe, como chama na linguagem. E a empresa principal era solidária nessa responsabilidade. E agora, com esse projeto, ela passa a ser subsidiária. Então, você não pode, ao mesmo tempo, acionar a empresa terceirizada e a empresa responsável pelo contrato. Você tem que esgotar todos os mecanismos jurídicos de cobrança junto à empresa terceirizada para poder depois fazer isso. Isso cria uma situação completamente desfavorável, a gente conhece a realidade do mercado, para o trabalhador. Infelizmente, esse foi um ataque frontal também à nossa profissão. Isso chega fortemente ao jornalista em que parte? Veja só, a gente tem essa realidade no mercado, pelo menos lá fora que a gente já acompanhava, principalmente nos grandes mercados, São Paulo, Rio de Janeiro, dessas contratações, de parte das contratações de PJs, de pessoas jurídicas, nas grandes empresas. Com o que foi aprovado agora, infelizmente, isso abre espaço para que isso se massifique, para que essa prática se torne ainda mais constante. Mesmo individualmente? Individualmente e até de forma coletiva, infelizmente. Da forma como esse projeto aí, ele trata a questão, pode acontecer, infelizmente, nessa linha. A gente vai para um primeiro intervalo, a gente está aqui falando com o presidente do Sindicato dos Jornalistas do Estado de Alagoas, Flávio Peixoto, a gente volta já com o programa Ponto de Vista.